Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante, a palavra de Deus diz, Romanos está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e depois vem Romanos. Capítulo 4, versículo 17 em diante diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz edificação aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, por cada irmão, cada um de teus filhos que vieram ao templo nesta noite, para cultuar ao teu nome e que todos possam sair daqui edificados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Baseado nesse texto, eu quero vos falar nesta noite com o tema não desista de esperar. Não desista de esperar. Irmãos, uma das maiores dificuldades do ser humano, principalmente nesse século, final do século passado e agora no século que nós estamos vivendo, uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nós vivemos numa sociedade que ninguém gosta de esperar. Nossa paciência é muito curta. Queremos que tudo aconteça do nosso modo e no nosso tempo. O século que estamos vivendo é o século do imediatismo. Paciência, esperar ou aguardar parece uma virtude que está em extinção. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser agora, já. Vivemos uma época em que esperar produz um estresse. As pessoas têm estresse em tudo que vão fazer, porque hoje tudo tem que esperar. Vai num lugar, o trânsito tem que esperar, e somos a geração de tudo rápido. Hoje tudo é rápido, até para comer é lanche rápido, tem que ter a internet banda bem rápida, banda larga, tudo é o tempo da celeridade. Porém, nós temos que entender que alguma coisa tem que ser diferente. Queremos que hoje, as pessoas querem que tudo funcione dentro da lei do imediatismo. Nesta atitude imediatista que nós estamos vivendo, nesse clima, as pessoas também esperam que Deus se enquadre dentro desse cronograma, que Deus também responda de imediato. Deus até tem coisa que até conhecido como o nosso Deus é já, Ele pode responder, mas as pessoas hoje não suportam ficar orando, clamando, pedindo, buscando, sendo moldados, sendo lapidados pelo Mestre. As pessoas não têm paciência para esperar. Esperar um dia, uma semana, um mês, um ano, parece uma eternidade para algumas pessoas, para alguns crentes. Nesse mundo de impaciência que nós estamos vivendo,
Nesse mundo de desespero e de desesperança, nós vemos que as pessoas não têm mais calma, não têm mais paciência para esperar. Desespero e desesperança têm surgido na vida de grandes personagens, e isso tem causado problemas de estresse, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas até digestivo, por causa das pessoas não têm mais paciência para esperar. Há ainda aqueles que vivem o próprio desespero de não ter mais esperança em nada. Tem pessoas que não têm mais esperança em nada, vivem sem esperança. Irmãos, a pior coisa é viver nesse mundo sem esperança. A igreja, ser crente, é ter esperança. A igreja é o local da esperança. Não se pode admitir um crente que não tenha esperança. E que a esperança de céu, de bênçãos, de Deus, de um novo tempo seja renovado na tua vida. Irmãos, Jesus foi, por exemplo, ao tanque de Betesda, lá em Jerusalém, onde havia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, pessoas com todo tipo de necessidade estavam lá, e ficavam lá esperando o mover das águas. Alguns estavam cheios de esperança, que quem sabe chega o dia que eu toque primeiro na água e seja curado, porque havia de maneira muito forte essa questão: aquele que tocasse primeiro na água seria curado. Mas alguns que estavam ali já estavam sem esperança. O próprio paralítico, o próprio Senhor que estava ali, que Jesus veio, se encontrou com ele também já não estava com muita esperança. Alguns estavam cheios de esperança e outros não tinham mais esperança. Os enfermos se aglomeravam ali esperando serem curados ao movimento das águas por um anjo. Ali havia um paralítico deitado numa maca, numa esteira, e a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos, esperando. Mas chegou um momento que a esperança foi embora, porque quando Jesus chegou falou com aquele homem, Jesus viu ali uma maquete de desesperança. Quando Jesus pergunta se ele queria ficar curado, ele já não tinha mais esperança, porque ele estava tentando 38 anos e não tinha recebido nenhuma bênção. A esperança se foi, ele estava ali ainda, mas não tinha mais esperança, porque ele mesmo disse para Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele responde uma resposta evasiva, uma resposta de pessoas desesperançadas, que não tem mais esperança. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, não tem ninguém que me coloque na água quando a água é movimentada. O desprezo que ele sentia e o desespero era avassalador. A paralisia que ele sentia de não poder andar, parece que era nada diante da paralisia da desesperança, que ele não tinha mais esperança de ser curado, ele não tinha mais esperança de bênção, ele não tinha esperança de mais nada. E também ele começou a ver a falta de solidariedade naqueles longos anos, foram machucando ele, foram como farpas cravadas em seu peito que envenenaram a sua alma, e agora ele não encontrava mais esperança de ser abençoado. Irmãos, muitas vezes tem crente assim na igreja. Ele vê uma pessoa ser abençoada, ver outro ser curado, ver outro que recebe batismo com o Espírito Santo, e daqui a pouco ele vai ficando, e ele vai ficando
desesperançado, vai perdendo a esperança de a bênção vir para ele. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está aqui para renovar a tua esperança nessa noite. Você não pode ser um crente que venha perder a esperança. Jesus curou aquele homem que esperava pela sua bênção há 38 anos. Quem sabe tem crente que está esperando há 38 anos a sua bênção. Mas não perca a esperança, a bênção de Deus para a sua vida. A igreja é o lugar de esperança, a igreja é o lugar de cura, a igreja é o lugar da fé ser renovada, a igreja é o lugar de você ser tocado por Deus. Não deixa bênçãos que outros recebem trazer mal para você, porque esse homem, as bênçãos dos outros, começou a trazer doença para ele. Ele disse: olha, Senhor, não tem ninguém, outros vão na frente, outros são abençoados, mas eu não. Não, irmãos, se outros forem abençoados, glorifique a Deus, celebre a vitória dos outros. O irmão já viu que nós humanos, somos complicados. Vamos colocar nós assim num contexto geral. Parece, não deve ser assim, claro, eu não sou assim, mas estou falando nós, mas nós muitas vezes temos dificuldade de celebrar a vitória dos outros. Quando alguém vem contar um momento de tristeza, quando alguém vem contar a sua dor, quando alguém vem contar a sua tristeza, parece que a gente tem mais facilidade de também sentir a dor, de chorar junto, de ficar orando por aquela necessidade, de dar uma palavra de apoio à pessoa. Quando alguém parece que está ali, passou por uma situação complexa, situação até de luto ou de tristeza, ou alguma coisa aconteceu ruim, parece que a gente se condói e sente junto. Mas quando alguém vem contar uma vitória, vem contar uma bênção, seja financeira, material, outra bênção, e que foi isso, e ganhou aquilo, parece que a gente fica meio assim, né? Irmão, nós temos que celebrar com a vitória das pessoas. Você tem que se alegrar com a vitória das pessoas. Mas aquela pessoa chegou hoje, já está contando tanto testemunho. Eu estou aqui 38 anos e não tenho nenhum testemunho para contar. Irmão, se alegre com a vitória dos outros, que vai chegar o dia de você contar a tua vitória também. Irmãos, aquele homem estava há 38 anos e ele realmente viu muitas pessoas que chegaram bem depois dele, foram abençoados, e ele estava ali, quase que sem nenhum tipo mais de esperança. Senhor, não tem ninguém que me ajude. Jesus nem perguntou isso, Jesus fez uma outra pergunta para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu: não, Senhor, não tem ninguém. Quem sabe muitas vezes você está na igreja assim, o Senhor está fazendo uma outra pergunta, Ele quer te abençoar e você ainda está questionando bênçãos de outros. Por que você não foi e outros foram? Irmão, só pode ter uma esperança quem não se desespera, quem crê no Deus dos impossíveis. Você precisa crer no Deus do impossível. Nós servimos esse Deus. O relacionamento, por exemplo, o texto aqui fala de Abraão. Irmãos, teve uma promessa a Abraão quando ele tinha mais ou menos 75 anos de idade. Teve uma promessa para ele. Mesmo contra tudo, até mesmo o seu próprio corpo, que aqui diz amortecido já pela idade, foram 25 anos de espera. Foram 25 anos que Abraão teve que esperar. O relacionamento de Deus com Abraão e a espera de Abraão são um tônico para a nossa alma. Quando a gente vê Deus fazendo uma promessa e depois de 25 anos a promessa se cumprir, isso nos anima, irmãos, isso nos motiva, porque se Deus prometeu, vai se cumprir.
vai se cumprir. Quando entra o desespero, coisas complicadas acontecem. Abraão começou a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus veio a Abraão quando ele tinha 75 anos. Aos 75 anos, quem sabe, se fosse nós, pensamos em pendurar as chuteiras, né? Deu, acabou, não tem mais nada que eu fazer, vou me aposentar, ou já sou aposentado, ou qualquer outra coisa, menos ter atividade. Mas Abraão, com 75 anos, ele começou a caminhar com o Senhor de uma maneira muito íntima, e ele ainda engendrava planos, tinha projeto, fazia arrojadas caminhadas, e aceitou o desafio de Deus aos 75 anos. Eu quero dizer nessa noite, que não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar, para Deus trabalhar, para Deus agir na vida de uma pessoa. Para começar algo novo, não tem idade. Precisa ter fé, precisa ter esperança, que alguma coisa você é útil na casa do Senhor. Deus pode começar uma obra extraordinária com pessoas, seja de cabelos brancos, seja com a idade avançada, seja com o rosto marcado pelas rugas, que vão dizer há muita idade, porque o tempo vai esculpindo as rugas no nosso rosto, né? Ou seja uma criança, ou seja um adolescente, ou seja um jovem. Para Deus, Deus é Deus, irmãos. Abraão foi constituído pai de muitas nações, porque ele creu numa promessa que Deus havia dado. Aos 75 anos de idade, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Não era de uma grande nação. Isso queria dizer que ele tinha que esperar. Tinha que esperar. Ele tinha um nome, pai de muitas nações. Mas ele ainda não tinha esse filho. Não tinha. Os anos foram passando. 75 veio 80, veio 85, veio 90. Ele tinha promessa de ser pai de muita gente. Mas a realidade dessa promessa estava complicado. Na ótica humana, cadê a promessa? Abraão, o nome queria dizer pai de muita gente, de uma grande descendência. Ele já tinha esse nome, mas na prática não tinha nada ainda. Abraão teve que enfrentar alguns problemas para esperar. Ele teve que enfrentar o problema da idade avançada. Ele tinha uma outra gravidade, a esterilidade de sua mulher. Sara era estéril. E também a idade avançada da esposa. E o mais difícil, irmãos, o mais difícil que eu vejo aqui, não era a idade avançada dele, a idade avançada da esposa, a idade avançada, a esterilidade da esposa. Parece que tudo isso, o mais difícil para o ser humano, sabe o que é, irmãos? É a demora de Deus, é esperar. É quando parece que você ora e Deus parece que está em silêncio. E daí entra o desespero, e você começa a perguntar: mas por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso aconteceu? Por que, Senhor? Por quê? E você vai perguntando por quê, e Deus, na ótica humana, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Irmãos, o silêncio de Deus parece que nos machuca a nós, porque a gente diz que Deus está em silêncio. Ele está trabalhando,
Mas eu quero dizer nessa noite, é preciso esperar. E quando não se espera, começa a ter problemas. Até hoje o mundo vive um sério problema, porque a esposa de Abraão, Sara, não conseguiu esperar. Ela foi esperando, daqui a pouco chegou lá, disse: olha, não tem jeito de eu ter filho, não tem jeito, a idade já avançou, além de ser estéril, a idade já avançou. Sara ficou impaciente e, como naquela época tinha um costume, ela deu Agar, a sua serva, para que então Abraão pudesse ter filho através da escrava. Costume daquela época. Mas esta gestação era a gestação da impaciência, porque Sara não soube esperar. Quem sabe você, meu querido irmão, está passando por essa situação. Você está esperando por muito tempo cumprimento de uma promessa, os anos correm e nada acontece, e você vai ficando impaciente, e a impaciência vai fazer você entrar por caminhos duvidosos, caminhos errados, caminhos complicados, caminhos que vão trazer consequências para você. O mundo até hoje vive a consequência de Sara não saber esperar, porque daí da escrava veio Ismael, que hoje é a descendência do povo árabe. E há essa briga eterna entre judeus e árabes. E o mundo se explode por causa da impaciência lá de Sara. Irmãos, mas chegou o momento. Abraão estava com 100 anos. Mas Deus prometeu, Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. E com 100 anos, Abraão pôde pegar seu filho Isaque, não o filho da serva, Ismael. Teve bênção para ele também, mas Deus foi muito claro assim: o filho da promessa é Isaque. E ele pôde pegar agora a sua bênção. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. O corpo de Abraão já estava amortecido. O bom senso dizia: é impossível. A razão gritava: não pode acontecer. Mas a fé dizia: tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Abraão esperou 25 anos, desde a promessa de Isaque até o nascer. E assim, irmãos, veio porque Deus prometeu. Será que, se fosse você, irmãos, teríamos condições de esperar uma promessa por tanto tempo? Abraão esperou 25 anos, mas teve outras pessoas na Bíblia que esperaram até mais. Quem sabe se fosse um de nós hoje, que no mundo que tudo tem que ser rápido, tem que ser já e agora, por certo, muitos sepultariam esta promessa no túmulo da incredulidade, da desesperança, e não estariam crendo mais em nada. Mas a Bíblia diz que Abraão acreditava que a promessa de Deus não ia falhar. Meus irmãos, só pode ter esperança e não desesperar quem espera na providência divina. E você, como crente, como cristão, você precisa esperar na providência divina. E nós vemos, por exemplo, depois que Isaque nasceu, cresceu, casou, ele também teve que esperar, irmãos. Ele teve que esperar por 20 anos para ter filhos, porque a sua esposa também era estéril. E havia promessa da descendência, que a descendência de Abraão seria como a areia na praia. Mas agora ele casou com uma mulher que era estéril também. E ele teve que orar, irmãos. Teve que orar. E Isaque é aquele que ia nos campos orar, buscar a Deus. 20 anos ele teve que esperar. Sua mulher Rebeca era estéril e ele orou, e orou por ela todos esses anos. Quem sabe, irmãos, Satanás
tentou colocar dúvidas no coração e na mente de Isaac muitas vezes, mas ele continuava orando, continuava esperando, e Deus ouviu suas orações, porque havia promessa, e agora Deus tornou fértil o útero de Rebeca, e ela pôde ter filhos, e já veio gêmeos, né? Já veio gêmeos, lá veio Esaú e Jacó. Irmãos, você tem paciência para orar por uma causa na família, para a restauração do seu casamento, você tem paciência para orar 20 anos por uma causa? Isaac demonstrou muita paciência para orar, para buscar a Deus. Nós vemos Isaac, ele nos dá algumas lições. Por exemplo, Isaac foi aquele homem que começou a abrir poços, porque havia muito problema de águas naquela época. Em Gênesis capítulo 26 diz que lá estava Isaac abrindo poços, vinham os filisteus, entulhavam, outra hora diziam, não, esse poço aqui é nosso, e ele saía dali e abria outro. Daqui a pouco vinham os filisteus, não, esse poço aqui é nosso, e ele teve paciência. Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaac, e todo poço que ele cavava, que ele abria, vinham os filisteus, ou entulhavam, ou diziam, não, esse poço é nosso. Mas Isaac seguia à frente e cavava outros poços, porque ele teve paciência. Aonde ele pisava, o que ele fazia, Deus o prosperava. Isaac esperou e Deus começou a abençoar. Chegou o momento que Deus impediu dos filisteus continuarem atrapalhando a vida de Isaac. E aqui, irmão, nós vemos que Isaac esperou 20 anos para receber a sua bênção, mas recebeu. Irmãos, esses homens da Bíblia nos dão diversas lições. Por exemplo, Isaac também esperou com paciência para rever seu filho Jacó, que saiu de casa num conflito entre irmãos, e Isaac teve que esperar por 20 anos para ver Jacó voltar para casa, agora com família, com muitos filhos. Irmãos, quanto tempo você espera a salvação do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos? Há quanto tempo você espera a paz dentro do seu lar, uma solução que você está orando por um conflito, por uma situação complexa que surgiu dentro do teu lar ou nos teus negócios? Você está tendo paciência de esperar? Irmãos, nós precisamos aprender a esperar. Só pode ter esperança quem espera com fé no Deus das grandes transformações. Por exemplo, irmãos, Abraão teve que esperar. Veio Isaac, teve que esperar. Veio Jacó, teve que esperar também, irmãos. Começou no casamento, irmãos. Casamento, eu não sei se ele bebeu demais, o que aconteceu lá, alguma coisa aconteceu. Colocaram uma mulher lá no lado dele, ele dormiu com a mulher. Quando ele se acordou, não, eu trabalhei 7 anos, não foi por essa mulher. Mas agora para aquela que você quer, você tem que trabalhar mais 7 anos. E ele teve que esperar, irmãos. Ele teve que trabalhar 14 anos pelo amor da sua vida. Isso nos ensina que amar é um investimento de vida. A grande marca do amor é paciência. O amor é paciencioso. O amor tudo espera, tudo suporta. Irmãos, quem ama sabe esperar. E é por isso que nós esperamos a volta de Cristo, porque amamos a Jesus. Amamos a Jesus. Jacó esperou 20 anos para
também ter um momento de reconciliar com o seu irmão, que tinha prometido: eu vou matar você. 20 anos ele teve que esperar, orando, buscando a Deus, para chegar o momento que ele pudesse então se encontrar com o seu irmão. E houve um encontro de reconciliação, com muitas lágrimas, porque ele soube também esperar. Irmãos, há quanto tempo você espera que seu filho volte para a igreja? Aquele filho que está desviado, aquele esposo que está fora da igreja, aquela esposa que está fora da igreja, aquele parente, aquele amigo. Há quanto tempo você espera que o seu vale árido seja transformado num manancial de águas abundantes? Há um ditado popular aí que diz que a esperança é a última que morre. Mas para muitos, parece que a esperança já morreu. Não tem mais esperança. Não tem esperança de mais nada. Irmão, não deixe a esperança morrer no teu coração. Você precisa crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Então, irmãos, espere. Pois Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem e faz acontecer o impossível. É isso que nós lemos. Deus faz com que as coisas que não existem venham a existir. Meus irmãos, só pode ter esperança quem espera e crê que Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa entender que Deus não perdeu o controle da tua vida, dos teus negócios. Muitas vezes a gente pensa: não, mas onde está Deus? Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, e aonde está Deus? E muitas vezes nós queremos achar que Deus perdeu o controle. Irmãos, Deus não perdeu o controle. Eu não tenho respostas para todas as tuas indagações. Eu não tenho. Mas uma coisa eu sei: chegará o dia que você vai compreender e entender todas as coisas. Por exemplo, José, irmãos, veio uma família, né? Abraão teve que esperar 20 anos, Isaac teve que esperar, Abraão teve que esperar 25 anos, Isaac teve que esperar 20 anos, Jacó teve que esperar 20 anos, 14 para ter a esposa que ele trabalhou, mas para reconciliar com o seu irmão mais anos, foi 20 anos. E agora de Jacó veio José, e José teve que esperar. Nos ensina a grande lição. José, ele era governado por princípios, irmãos, e não pelas circunstâncias. Ele tinha uma promessa de bênção de Deus na vida dele. Ele contou a promessa para os irmãos ficaram indignados. Esse camarada está pensando o quê? Pensando que nós vamos se dobrar para ele? Que até nosso pai e nossa mãe? E pegaram e venderam José como escravo. Mas José, irmãos, não se desesperou, porque ele era governado por princípio. Ele tinha uma promessa e ele creu nessa promessa. As circunstâncias eram todas contra José. Circunstância dos irmãos contra ele, circunstância de ser vendido como escravo, circunstância de lá, quando ele estava prosperando na casa de Potifar, na casa de alguém do palácio, a mulher gostou dele, tentou ele não cedeu à tentação, fugiu, foi acusado terrivelmente e foi parar numa prisão. E lá, irmãos, ficou esquecido. Foi 17 anos de esquecimento. Esqueceram de José. E ele esperando. Tem uma promessa. Há uma promessa de Deus na minha vida. Quando duas pessoas lá, um que era padeiro e outro que era o copeiro, estavam presos junto com ele, tiveram o sonho, ele contou o sonho, revelou o que aconteceu. Quando ele saiu da cadeia, o copeiro, ele disse: não esqueça de mim. Mas o copeiro esqueceu. E ele esperou mais 2 anos. 2 anos.
sem ninguém lembrar dele, depois que ele contou o que iria acontecer. Mas numa noite, quem olhava assim, dizia, esse camarada, onde que está Deus na vida desse camarada? Onde que está Deus na vida de José? Tudo que ele faz começa bem, mas ele termina errado. Onde está Deus? Mas daqui a pouco, irmãos, Deus trabalha no silêncio. É aqui que nós não entendemos. Nós não sabemos esperar, ficamos agoniados, queremos resposta imediata de Deus. E muitas vezes não é assim. E José teve que esperar, irmãos, esperar. Mas Deus estava trabalhando no silêncio, porque quando José estava esquecido lá na prisão, e todo mundo dizendo, pronto, esse vai morrer aqui na prisão. Irmãos, no momento, Deus dá um sonho para o rei, ninguém soube interpretar, o copeiro só eu estou lembrando aqui que eu lá na prisão, eu tive um sonho e falei para um moço lá, e ele interpretou, esse moço ele pode interpretar, chamaram ele. Quando chamaram ele, irmãos, ele saiu de preso no dia, e no mesmo dia, ele passou a ser o segundo do reino, passou a ser governador, porque Deus estava trabalhando, irmãos, preparando a rampa para José subir, para ser governador de todo o Egito. Na ótica humana, e tudo isso era impossível, mas havia promessa, e se a promessa de Deus vai acontecer, as promessas vão acontecer. José foi fiel ao seu pai, foi fiel ao seu patrão, foi fiel a Deus. José jamais deixou seu coração turbar-se, jamais deixou seu coração azedar-se, jamais deixou seu coração se revoltar contra as adversidades que ele estava sofrendo. Jamais perdeu a esperança. Ele continuou esperando o cumprimento dos seus sonhos. José tinha uma firme convicção que todo aquele tempo de espera era o trabalhar de Deus na sua vida, na vida dos seus irmãos, preparando o momento para o sonho ser cumprido. Irmãos, José sofreu muita injustiça, seja na mão dos irmãos, seja na mão de Potifar, seja vendido como escravo, seja na mão de todos. Mas lá estava agora José como governador, e agora chega seus irmãos, depois de tantos anos. Os anos foram tanto que os irmãos se dobraram perante José e nem conheciam o que era José. Aqui estamos diante de um governador que manda tudo aqui. O rei diz, você manda tudo aí, o que você falar está falado. E lá estão os irmãos se dobrando perante José. Irmãos, é uma das histórias mais lindas que eu acho na Bíblia, essa história de José, o encontro com seus irmãos. Teve um momento, irmãos, que José teve que sair. Ele saiu porque a emoção veio e ele saiu para chorar. Ele não queria chorar já na frente dos irmãos, porque ele lembrou da promessa que estava sendo cumprida. Há promessas de Deus na tua vida que vão ser cumpridas. Quem sabe você acha que já se foi, não tem mais promessa, não tem mais nada para mim. Tem, irmãos, há promessas de Deus para quem é crente. Irmãos, nós somos o povo da promessa. Há muitas promessas que é claro que são específicas para o povo judeu, mas há muito mais promessa para você que é lavado no sangue do Cordeiro. Há promessas de Deus para a tua vida. E você precisa crer nessa promessa. Agora, irmãos, eu me chamo a atenção quando José dá o perdão. O perdão é o único caminho para uma vida saudável. Ele soube esperar, mas ele soube perdoar também. Quem não sabe perdoar não tem paz. Quem não perdoa não pode orar, não consegue adorar a Deus direito. José soube esperar o tempo de Deus, José pôde crer no sonho e José soube perdoar os seus irmãos.
José sabia que aqueles sonhos que ele teve, foi mais de um, não era fruto da sua adolescência irrequieta, mas era a intervenção de Deus em sua vida. E depois de muito choro, veio a alegria. É aquele versículo que diz: a noite pode ser chorosa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, a alegria vem. Vai chegar o teu amanhã, vai chegar o momento de cumprimento da promessa, vai chegar o momento de você ver teus filhos voltando à casa paterna, vai chegar o momento de você ver teu esposo sendo fiel cristão na igreja, vai chegar o momento de você receber o batismo com o Espírito Santo, vai chegar o momento de você ver promessas de Deus se cumprindo na sua vida, vai chegar o momento de você ver as lágrimas se convertendo em alegria, vai chegar o momento de você ver o teu deserto ser um manancial verdejante de coisas boas, porque Deus tem promessa para você. A grande vitória na vida de José foi porque ele nunca desesperou, mas soube esperar. O nosso problema hoje, irmãos, é que nós não sabemos esperar. Não sabemos esperar. E o Senhor nos ensina que temos que esperar. Eu termino dizendo que tinha um homem que também era paralítico. E ele teve 4 amigos que queriam levar ele até Jesus. E aqueles 4 amigos, eles souberam enfrentar todas as adversidades. Todas as adversidades eles enfrentaram. Mas eles confiavam que alguma coisa ia acontecer se eles colocassem o amigo perto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver perto de Jesus, irmão, alguma coisa vai acontecer. Uma coisa vai acontecer na tua vida. Esteja perto de Jesus. Mas muitas vezes, para você estar perto de Jesus, você vai ter que enfrentar alguma adversidade. Muitas vezes você vai ter que enfrentar oposição dentro de casa. Muitas vezes você vai ter que enfrentar oposição no serviço, chacotas de um, de outro. Você é crente, você é lá da igreja, mas você vai deixar de vir na Oktoberfest, que graças a Deus terminou, para ir na igreja, né? Quantas oposições vêm para a tua fé, irmãos, querendo tirar a esperança do teu coração. Mas você está perto de Jesus. Quem está perto de Jesus vai ser curado, vai ser abençoado, vai receber o milagre. Aleluia. Tanto Abraão, também como Isaac, como Jacó, como José, esses homens, eles confiaram que Deus era o Deus de toda possibilidade. E eles esperaram. E porque eles souberam esperar, eles viram o milagre. Irmão, você não pode desistir de esperar, pois a tua vitória está aí. Ela vai chegar, irmãos. Deus vai renovar as tuas forças. Deus está aqui para renovar as tuas forças, para você continuar crendo que a bênção vai chegar. Há promessas de Deus? Fica tranquilo. Vai orando, vai confiando, vai deixando o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Creia que em breve você vai ver o Deus das promessas cumprir todas as promessas na tua vida. Essa é a nossa oração. Deus, cumpra a promessa na vida dos teus filhos. E nós cristãos, irmãos, temos muitas promessas. Tem promessa para você que muitas vezes você nem sabe. E é promessa para você, que está na Bíblia. Mas vai orando, vai clamando, e você vai ver milagres acontecendo. Agora, a única questão é que os milagres e os cumprimentos das promessas não é como a gente pensa muitas vezes, não é como a gente quer. Porque muitas vezes nós queremos do nosso jeito. E nós queremos mandar em Deus. Deus é desse jeito, Deus é... Não. Deixa Deus guiar você. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Deixa Deus agir na tua vida e você vai ver o que vai acontecer. Coloque-se em pé nesse momento. Você tem promessa de Deus na tua vida, irmão? Todos nós temos, irmão. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho alguma promessa. Tem, você tem promessa. Você é crente, você tem promessa. Tem promessa. E vai chegar o dia de um cumprimento da grande promessa de estarmos com Cristo para todo sempre. Irmãos, o cumprimento dessa promessa vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Que maravilhoso será, né? Porém, quem de nós já não teve momento de desespero? Quem de nós já orou e as coisas não aconteceram como você orou, como você clamou, como você pediu? Isso trouxe desespero, trouxe tristeza. Quem de nós já não chegou e disse: Deus, cadê você? Quem de nós já não pareceu assim que o céu era de bronze e que a tua oração parece que dava ali, voltava, e aquele clima ruim? Quem de nós já não passou por momentos de não crer numa promessa, de duvidar, dizer: Deus, por que tu esqueceu de mim? Irmãos, Deus nunca esqueceu de José e Deus não esqueceu de você. O tempo de Abraão já passou, o tempo de Isaac já passou, o tempo de Jacó já passou, o tempo de José já passou, o tempo daquele paralítico que foi curado já passou, o tempo desses homens passaram. Hoje é o teu tempo. O Deus que no tempo certo operou milagres na vida de todos esses homens é o Deus que está aqui para operar milagres na tua vida. O tempo pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai chegar. Não perca a esperança, não desista de esperar. O problema é quando o crente desiste de Deus, desiste da sua fé, desiste de crer nas promessas, desiste de crer na volta de Cristo, desiste de tudo. Não desista, irmãos. Permaneça crendo nas promessas de Deus e você vai ver o que vai acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Oh, aleluia. Baixe sua cabeça, irmãos. Você pode lembrar de algumas promessas? Ah, pastor, eu não estou lembrando nenhuma. Nem sei se eu tenho promessa. Tem. Você já orou por muitas coisas que, quem sabe, até você desistiu de orar. Pela volta de alguém, um filho que está desviado, o esposo ou a esposa, um problema no casamento, um problema no teu negócio, alguma coisa que não vai bem. Você está orando e não veio resposta e até parou de orar. Irmãos, vai orando, vai orando, vai orando. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu creio que o Senhor está fortalecendo a tua fé, renovando a tua esperança nessa noite, renovando a tua esperança, renovando a tua esperança. Pai Santo, Pai querido, a tua palavra veio ao nosso encontro nesse mundo de tanta correria, que nós, seres humanos, queremos tudo no já e agora.
Ah, Deus, como humanos parece que é tão difícil esperar. E muitas vezes na nossa ótica parece que Tu estás em silêncio. E vem muitos porquês que a gente não encontra resposta. Mas quando vamos para a Tua palavra, quando temos exemplo desses homens, isso é um refrigério à nossa alma, ao nosso coração. Deus, suplicamos, não deixa nosso coração ser envenenado pela agitação, pela correria, pelo já e pelo agora, mas que possamos aprender e entender que o Teu tempo é o tempo correto, não o nosso tempo. Ah, Senhor, vem agir na vida do Teu filho e da Tua filha. Renova essa esperança da volta desse filho à casa paterna. Renova a esperança de ver desse casal, dessa família, ver o seu filho de volta à igreja, o seu esposo de volta à igreja, sua esposa. Ó Deus, renova a esperança de ver a produtividade acontecendo no negócio e em tudo que Teu filho tocar as mãos para fazer, para que o Teu filho venha a ser abençoado. Que a renovação dos céus venha acontecer nessa vida, nessa casa. Deus, é a Tua presença, Deus. É a Tua presença que faz a diferença. Deus, ensina-nos a estar perto de Ti, Senhor. Ainda que tenha diversos obstáculos, ainda que os obstáculos sejam na ótica humana quase intransponíveis, mas Deus não nos deixa desistir, mas que possamos estar perto de Ti, Senhor, porque perto de Ti há renovação na fé, perto de Ti as lágrimas do choro, de tristeza, vão se tornar em alegria. Perto de Ti o deserto árido vai se tornar um manancial de águas vivas. Perto de Ti, Senhor, a desesperança vai saindo e a esperança vai fortalecendo todas as coisas. Perto de Ti, Senhor, há milagres. Perto de Ti aquilo que não era se torna a ser, aquilo que estava atrofiado volta a ter agilidade. Ah, perto de Ti, Senhor, há milagres, há maravilhas, há renovação nos sonhos. Perto de Ti os sonhos são renovados e cumpridos. Perto de Ti as promessas se tornam reais e verdadeiras. Perto de Ti sempre vão acontecer diversos milagres. E assim, ó Deus, abençoa Teu filho, abençoa Tua filha, Pai. Pai, renova as forças espirituais, as forças emocionais, as forças físicas. Renova nessa vida, renova nessa vida, renova nessa vida, Pai. É a renovação dos céus sobre esta vida, 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 Pai. Pai, é a renovação. Renove as forças, a esperança, a alegria. Deus abençoa Teu filho. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.